Vamos chegando então. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre 3 hormônios aqui fundamentais aí no processo de emagrecimento, tá? Algo que é extremamente importante você entender, caso você queira emagrecer com saúde, sem ficar tomando remédio, tá? Então eu vou te dar algumas dicas, eu vou te mostrar quais são esses hormônios e como você consegue estimular eles, fazer com que eles trabalhem ao teu favor, ou seja, que eles te ajudem no processo para eles conseguirem tirar essa barriga aí. Você vai reprogramar o seu metabolismo. Se hoje você está com dificuldade para emagrecer, é sinal que você está com o teu metabolismo todo bagunçado aí. O teu metabolismo está todo bagunçado e a gente precisa organizar a casa. A gente precisa arrumar esse metabolismo aí, fazer ele mesmo utilizar aquela gordurinha entranhada, aquela gordurinha visceral, aquela gordurinha que está lá no fígado. Ele mesmo tirar. Ele mesmo colocou e agora a gente vai reprogramar ele para ele tirar. Ele usar isso como energia, tá? Então vamos lá. Então hoje eu quero te ensinar aqui como desbloquear ou bloquear. Porque dependendo do hormônio que dependendo do hormônio que a gente vai falar aqui, vai acontecer, pode acontecer em alguns momentos que você vai ter que desacelerar esses hormônios. Então, ou seja, o teu corpo, ele em algum momento, ele fica mais acelerado e tá tudo bem. Mas você precisa entender que nosso corpo, em alguns momentos, ele precisa fazer o quê? Ele precisa desacelerar. Ele precisa se acalmar um pouquinho. Se você fica naquela pegada, agitado o tempo todo, você vai estar prejudicando também o seu hormônio. Então o metabolismo, ele precisa estar acelerado, mas nem sempre. E a gente vai falar sobre isso agora, tá? Então hoje, se você está com dificuldade para emagrecer, perder barriga, sabe, corpo inchado, corpo retido, você vai colocar uma calça, sabe? Vai colocar uma calça, a calça não fecha, a barriga fica para fora. Você vai colocar uma camisa, aquela camisa fica apertando a barriga, sabe? Você tem dificuldade ali, muitas vezes, para amarrar o cadarço lá do tênis, a barriga não deixa você chegar lá embaixo. Então, tudo isso você precisa entender que isso já são sinais, são sintomas que o seu corpo está pedindo ajuda. Se hoje você apresenta todos os sintomas que eu acabei de falar aqui, isso não é normal depois dos 40 anos, tá? Se você já está sentindo o que eu acabei de falar aqui, é sinal que o teu corpo já está se manifestando. Ele está colocando ali para você ver alguns sinais que você precisa cuidar dele. Ele está pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda! E você precisa identificar esses sinais. Então hoje, se você está acima do peso, gordura visceral, gordura no fígado, sabe, com muita dificuldade para emagrecer, o seu corpo está pedindo ajuda. Então vamos embora ajudar seu corpo. Vamos embora emagrecer do jeito certo. Vamos embora emagrecer, sabe, sem sofrimento. É isso que eu quero ensinar vocês aqui, da mesma forma que eu ensino todos os meus alunos aqui, tá? Então o que acontece? Você precisa entender que o seu metabolismo, quando ele começa a ficar lento, começa a ficar preguiçoso, começa a não trabalhar da forma correta, ele não vai mandar um zap para você. Vou mandar um zap. Não, o teu metabolismo não vai mandar um zap para você. O seu metabolismo também não vai te mandar um e-mail. Eu só vou tirar aqui, galera. Tirar aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui os comentários, depois eu vou abrir aqui, senão eu fico perdidinho aqui, tá? Peraí. Aí, desativar. Depois eu vou ativar aqui de novo. Senão eu fico doidinho aqui, que eu fiz aqui um conteúdo muito bacana para vocês. Eu preciso estar concentrado aqui para não me perder, tá bom? Então vamos lá. Então, você precisa entender que, assim, quando o teu corpo começar a se manifestar, começar com esses problemas, cansaço, sabe, acumular muita gordura, muita dificuldade para emagrecer, o teu corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai se manifestar, ele vai te dar sinais. Ele não vai te mandar um e-mail, ele não vai te mandar um zap, ele vai apresentar aqui alguns sintomas: cansaço, fadiga extrema, sabe aquela pessoa que não tem vontade para nada, quer ficar sentado o tempo todo? Isso já é um sinal que o seu corpo está te avisando ali que alguma coisa está de errado. Baixa libido, não tem vontade de namorar, mulher também não tem vontade de namorar mais com o maridão, tá? Dor de cabeça, tem gente que passa com dor de cabeça o dia todo, fica tomando remédio o tempo todo achando que é normal você ter dor de cabeça o tempo todo. Dificuldade para emagrecer. Sabe, você olha para a balança e vê a balança a cada mês subindo e você não sabe o que está acontecendo. Como se fosse uma chave que virasse no seu organismo e agora você não sabe o que você faz. Dificuldade também para ganhar massa muscular, gordura no fígado, gordura visceral. Então, ou seja, você precisa entender que isso é um problema do seu metabolismo, tá? E você pode falar assim para mim, mas Tilege, isso é genética.
meu pai, minha mãe, eu tenho histórico genético, histórico familiar, que a minha família toda é assim. Vou falar uma coisa para você, genética, 20% só. A genética é 20% responsável pelos seus resultados, tá? 20% só, 80% dos seus resultados, aquilo que você consegue, depende do teu estilo de vida, depende dos seus hábitos e depende das suas escolhas. Então não coloca a culpa na genética, coitada da genética. Ela pode influenciar muito pouco, mas o seu estilo de vida é muito mais importante que provavelmente a sua genética. Então, em qualquer momento que você esteja hoje, parado, sedentário, acima do peso, em qualquer momento você consegue recuperar. O seu corpo quer sair desse estado, mas você precisa ajudar ele. Então hoje eu vou te passar aqui alguns pontos para você conseguir organizar, mudar teu estilo de vida e entender primeiro. Tá? Então vamos lá. Para quem caiu de paraquedas aqui nessa live aqui hoje, tomar meu chazinho aqui. Não me conhece, eu sou o Tio Ed. Vou fazer 46 agora, dia 2 de junho. Eu ajudo homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecer e definir em 8 semanas, tá? Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo aqui no meu Instagram, no meu perfil. E hoje a gente está fazendo uma live de aquecimento. Aquecimento para quê, Tio Ed? Porque essas lives eu vou te passar um conteúdo muito sinistro. O negócio vai ser de outro mundo que eu estou preparando para vocês, que vai acontecer do dia 5 ao dia 9, agora de junho, 3 aulas. O conteúdo é tão sinistro, é tão denso, com tanta informação preciosa, que eu estou preparando vocês. Todo dia eu quero fazer uma live aqui para você conseguir entender, ter uma percepção e conseguir melhorar o teu entendimento do meu conteúdo que eu vou dar do dia 5 ao dia 9. Então eu estou te preparando já, porque do dia 5 ao dia 9 é pauleira, é muita coisa. Aí você vai pegar aquela parada e vai colocar em prática e você vai ter resultado também. E essas aulas, são 3 aulas, vão acontecer do dia 5 ao dia 9 de junho, beleza? Online, gratuito. Tio Ed, eu posso participar? Como que é feito isso? Você vai se cadastrar, você vai receber um link e você vai assistir essa aula. E você vai colocar em prática, não precisa ser meu aluno não. Vai pegar essas aulas, vai colocar em prática e vai tocar a tua vida. Você vai aprender a fazer essa parada também, tá? Quem aprende não depende. Eu vou te ensinar também da mesma forma que eu ensino meus alunos aqui, beleza? Então, dado o recado, como que eu faço para me inscrever, Tio Ed? Quando acabar essa live aqui, você entra no meu perfil aqui, clica lá, vai abrir uma página, bota o teu nome lá bonitinho. Quando chegar no dia, a minha equipe vai te mandar um e-mail bonitinho. No seu e-mail vai ter um link, você clica no link e você vai assistir essas 3 aulas. Show de bola? Então vamos lá. A melhor estratégia para você emagrecer de forma correta, da forma certa, é você curar o seu corpo. Quando eu falo aqui para vocês um corpo sarado, Tio Ed, corpo sarado significa o quê? Um corpo curado. Primeiro você cura o seu corpo e depois o seu corpo curado vai começar a emagrecer. É tão simples assim, tá? Mas é simples, mas não é fácil. Então vamos lá. Como é que você cuida do seu corpo? Cuidando do seu metabolismo. O que é metabolismo, Tio Ed? Metabolismo são reações químicas que acontecem no seu corpo o tempo todo, tá? Dentro do seu corpo acontecem várias paradas que são reações químicas que faz você estar assistindo essa live agora. Entende? Então, por exemplo, a capacidade que o teu corpo tem, por exemplo, de pegar aquilo que você almoçou hoje e transformar isso, por exemplo, em nutrientes, em energia. É a capacidade que o teu corpo tem de pegar aquilo que ele mesmo armazenou em forma de energia, que é o glicogênio no seu fígado, no seu músculo, na tua barriga, tá? Colocou um monte de calorias ali. Mas agora o que acontece? Essas reações químicas que supostamente deveriam acontecer a todo vapor, não estão acontecendo. Ou seja, alguma coisa você está fazendo de errado que está bloqueando o seu corpo a acessar essas gorduras como fonte de energia. Que tipo de gordura, Tio Ed? Teu corpo tem lá no teu fígado, tá cheio de gordura, tem um monte de energia. Lá no seu, entre os seus órgãos, se você está acima do peso, está cheio de gordura visceral. Isso também ele consegue pegar essa gordura e transformar em energia. Mas por que o seu corpo não está fazendo isso? Você está cometendo aqui, principalmente, 3 grandes erros aqui que eu vou te mostrar agora. O nosso corpo ele funciona mais ou menos como um carro. Eu gosto sempre de fazer essa analogia para vocês aqui. Então imagina que você está colocando um combustível adulterado no seu carro. Você foi lá no posto de gasolina, veio o frentista,
um posto clandestino, digamos assim, chegou lá um frentista e colocou lá gasolina com água, toda aquela gasolina adulterada no seu carro. O que acontece quando você coloca uma gasolina adulterada no seu carro? Ele vai apresentar alguns sintomas, não vai? Ele primeiro vai começar a falhar, ele vai andar mais devagar, começa também a perder potência, começa, sabe, a andar bem devagarinho, começa a perder força. Esse carro também ele pode até parar e pifar, o motor pode pifar. E são sintomas do combustível que você colocou e os sintomas foram quais? Esse que eu acabei de falar agora. O que acontece no nosso corpo? É exatamente a mesma coisa. Quando você tem um estilo de vida inadequado, quando você tem um estilo de vida da qual você come muitos alimentos processados, muito doce, muito bolo, muito chocolate, muito açúcar, alimentos processados o tempo todo, tudo isso vai fazer o teu corpo sentir alguns sintomas, igual o carro. E todos esses alimentos eles estão principalmente atrapalhando a produção ou todo a organização do seu metabolismo. E eles estão prejudicando principalmente 3 órgãos que são fundamentais no processo de emagrecimento. Todo esse excesso de açúcar, alimentos processados que você está comendo hoje, está bagunçando, está ferrando com o seu pâncreas, está ferrando com o seu intestino, também está ferrando o seu fígado. E muita gente não tem ideia disso e está comendo o tempo todo esses alimentos. Seu estilo de vida hoje faz com que você sobrecarregue esses 3 órgãos que são fundamentais, não só para a gente viver bem, mas também no processo de emagrecimento, tá? Então o que eu falo para você aqui? Que a gente tem que hoje entender que o processo de emagrecimento não tem que ser sofrido, não tem que ser doído. A gente precisa só fazer algumas escolhas corretas. E quais escolhas que eu preciso fazer? Eu preciso entender quais são os alimentos que estão me prejudicando, estão ferrando os meus órgãos, e eu vou agora mudar isso. Eu vou passar a me alimentar direito e seguir um estilo de vida mais saudável para o meu corpo curar esses órgãos que estão doentes, estão comprometidos, tá? Então o que a gente faz? Eu lembro, vou te mostrar aqui, a Sheila me mandou uma mensagem, uma aluna. Ela mora lá nos Estados Unidos. Mandou uma mensagem para mim, tio Ed, queria a sua ajuda para emagrecer. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Na época ela estava com 37, quase 38 anos. É mãe, ela trabalha, mora nos Estados Unidos. Enfim, quem é imigrante sabe o que eu estou falando. A vida corrida pra caramba. E ela comia certo na cabeça dela. Ela fazia tudo certinho. E ela falou, tio Ed, eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. O que a gente fez? A gente mudou o estilo de vida dela. A gente não ficou pesando comida, contando calorias, sabe? Ficou comendo igual um passarinho. Não, eu troquei os alimentos dela. Eu simplesmente mostrei para ela que ela poderia comer a porrada de outros alimentos, que eram alimentos que realmente não iam inflamar o corpo dela. E ela começou a emagrecer comendo, treinando em casa. Treino de 15, 20 minutos treinando em casa. Como que é possível isso, tio Ed? Eu estou há 6 meses na academia e não consigo perder 1 quilo. Porque como você está treinando, talvez não está sendo o suficiente para você ter resultado. Deixa eu te mostrar aqui. Olha o corpo dessa mulher, olha a barriga dela. Tá com um corpo lindo. Dá uma olhada. Vocês conseguem ver? Não sei se está tampando o rosto dela aqui, a minha foto em cima. Sheila, 38 anos, mãe, mora lá nos Estados Unidos. Essa foto aqui do meio, gente, ela tinha perdido 8 quilos, tá? Eu não lembro qual que era o peso dela quando ela começou no programa, então em 8 semanas ela chegou nessa foto do meio aqui, ó, 8 quilos. Repara, já estava com a barriga já marcadinha e a gente fez mais um ajuste fino na organização, na estrutura dos protocolos dela de emagrecimento e ela sai desse corpo para essa barriga chapada aqui. Você acha que ela está feliz hoje ou não? Com esse corpo? Olha o corpo da mulher, olha o braço definido, as pernas marcadas, o oblíquo ali, corpo lindo, lindo. E ela é alta, tem 1,70 m. Então, olha, eu falo pra você, é possível. E como? Treinando em casa, treino de 15, 20 minutos. Tivete, não acredito nisso. Não acredito, você é doido, você tá falando que você é tudo doido. Entra no meu Instagram aqui, eu fiz uma live com ela, manda mensagem pra ela, ela tá aí. Manda mensagem para ela, entra em contato com ela no Instagram lá. Sheila, o Ed tá falando que você perdeu. Vai lá falar com ela. Papo aqui é sério. Papo aqui é sério. Quem me conhece sabe. Tá bom? Vamos lá então. Tio Ed, para de falar agora. Deixa eu entender essa parada. Como é que funciona isso? Vamos lá. Você tem
Agora eu quero te ensinar a cuidar de 3 hormônios fundamentais, essenciais no teu processo de emagrecimento. Não tem como falar de emagrecimento sem falar de insulina. Não tem como falar de insulina. Por quê? Para quem não sabe, gente, a insulina é um hormônio que é produzido lá no pâncreas, tá? E ele estimula, qual que é a função dele? É pegar, você comer um pão, aí aquele pão vira açúcar, aquele açúcar vira glicose e vai lá para a tua corrente sanguínea e fica lá solto lá no sangue. Então o teu pâncreas ele fala o quê? Quando você come esse pão, o teu pâncreas começa a liberar a insulina entra, pega essa glicose que está lá no teu sangue e coloca para dentro da célula. Então, basicamente, só para você entender dessa forma. Tá, beleza. Qual que é o problema? Que quando você come muito pão, muito doce, o tempo todo, refrigerante, açúcar, bolo, pães, farináceos, ou seja, tudo isso faz com que o seu pâncreas não pare de trabalhar. Ele fica trabalhando pra caramba. Ele trabalha o dia todo, porque esses alimentos são alimentos que não entregam a densidade nutricional que deveriam, e você fica sentindo fome o tempo todo. A gente vai falar sobre isso. Então você fica comendo isso, beliscando. Mas eu só como uma bolachinha, tio Ed, no meio da tarde, liberou o pâncreas. Tio Ed, eu tô mascando chiclete, o pâncreas tá trabalhando, mesmo um chiclete sem calorias. Isso é um perigo, tá? Então vamos lá, você precisa entender que todo carboidrato que você está comendo, o teu pâncreas está trabalhando. E qual que é o problema disso? Quando você está com o teu pâncreas trabalhando e você está com esse excesso de insulina no seu corpo o tempo todo, você está bloqueando ou está impedindo de alguma forma que um outro hormônio trabalhe para tirar essa gordura da sua barriga. Então, enquanto você estiver jogando insulina para cima o tempo todo, você vai ficar com a insulina lá em cima. E um outro hormônio muito importante, que é o glucagon, ele não trabalha, porque ele é o oposto da insulina. Então, ou seja, enquanto a insulina está trabalhando, está lá em cima o tempo todo, porque você não para de comer doce, o glucagon está assim, ó, braço amarrado, está preso. O que você precisa fazer? Precisa soltar esse glucagon. Então você precisa diminuir esses alimentos ou comer alimentos certos, alimentos nobres, que eu falo todos os dias aqui, para que a tua insulina desça um pouquinho para o glucagon falar, puxa vida, tá faltando açúcar, ou melhor, tá faltando glicose lá na corrente sanguínea, nas células. Aí o glucagon, quando faltar glicose, ele mesmo vai pegar e começa todo o mecanismo dele tirar essa gordura da sua barriga, essa gordura do fígado, essa gordura visceral, e ele faz um mecanismo, uma ação de ele tirar essa gordura, transformar ela em glicose e leva lá para a sua corrente sanguínea, ou seja, ele mesmo produz, o seu corpo mesmo produz a própria energia. E agora, se você é uma pessoa com muito doce o tempo todo, você está deixando ele preso, amarrado o tempo todo. Então tudo que a gente não quer hoje é ficar fazendo a insulina ficar alta o tempo todo. Tio Ed, mas para isso eu preciso fazer jejum? É outra parada. Só o fato de você tirar os doces, tirar o refrigerante, tirar o excesso de açúcar, diminuir os farináceos, só isso já vai manter a sua insulina mais baixa. E você passa a comer alimentos nobres, que eu estou cansado de falar todo dia para vocês aqui. Quanto mais você comer esses alimentos, são alimentos de baixo índice glicêmico, não vai subir muita insulina. E o glucagon vai sair comemorando, vamos embora trabalhar. E o glucagon entra em ação e começa a tirar essa gordura. Daqui a pouco você fala, caramba, como assim? Eu estou emagrecendo comendo. É o que aconteceu com a Sheila. A Sheila que eu mostrei para vocês aqui, ela emagreceu comendo. A gente tem um grupo no Facebook aqui fechado, e quem é meu aluno sabe. Ela, na turma dela, na turma 3, né, que foi a anterior, ela comia pouco. E ela falou, tio Ed, eu preciso comer pouco para emagrecer. Eu falei, não, bota comida nesse prato. Quem é meu aluno sabe. A gente vai emagrecer comendo comida gostosa. Por quê? Porque passou a vida toda acreditando que para emagrecer você precisa comer igual um passarinho. Comer pouquinho, não é assim que você pensa? Não, você precisa comer os alimentos certos. O que está fazendo você engordar não é a quantidade de comida que você está comendo, mas sim a qualidade da comida que você está comendo. Quando você muda a qualidade desses alimentos, o seu corpo começa a emagrecer comendo. Ele emagrece sem sofrimento. Quem gostaria aqui de emagrecer comendo? Olha que doideira! E comendo comidas gostosas. Uma picanha, um bacon,
Quem gosta de bacon com ovo aqui, uma picanha, quem gosta? Uma pururuca, até porque não é uma pururuca. Agora, se você vai, obviamente, se você está precisando perder peso, não vai atacar na pururuca. Isso não, o Tibete falou que pode comer pururuca. Pururuca tem bastante calorias, cuidado aí. Mas acontece que são alimentos que são alimentos naturais, de origem animal. O homem não meteu a mão. Quando o homem mete a mão e faz esse monte de alimento processado, o que acontece com você? Você ferra. Por quê? Cada alimento processado que você come, ele carrega 400, 300, 500 calorias a mais só pelo fato de ser processado. Então, quando você troca os seus alimentos, passa a comer alimentos nobres, a insulina baixa, você diminui, consequentemente, também o número de calorias, porque os alimentos da natureza são alimentos menos calóricos. E o que faz você engordar é o excesso de calorias. Então, quando você passa a se alimentar com os alimentos nobres, naturalmente, sem querer, querendo, você faz déficit calórico. Isso que as pessoas não entendem. Entende? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, primeiro, o hormônio, insulina, passa a comer alimentos mais nobres aí, que você vai ver teu corpo se transformar assim, em uma semana, tá? Segundo hormônio muito importante, que a gente tem que falar, não tem como falar de emagrecimento, não falar desse cara, é a leptina. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Tintim pra gente aí. Então vamos lá. O que é a leptina, Tiled? Que rolo é esse? Eu quero só emagrecer, perder a barriga, e você falando uns nomes meio difíceis aí. Umas coisas não tem, gente. É legal, você não precisa entender esses nomes aqui. Você precisa entender o que você precisa fazer só aqui, ó. Tá, o que precisa fazer aqui, Tiled? Então o que acontece? A leptina é um hormônio produzido lá nas células adiposas, na famosa gordurinha, e depois ele faz você ficar saciado. Esse é o cara. Sabe quando você fica saciado, fica cheio? Fica bem, você come e fica assim, nossa, eu tô ótimo, tô bem saciado. É porque esse hormônio ele foi produzido de tal forma que o seu cérebro conseguiu entender isso, ele recebeu esse sinal, seu cérebro ele consegue perceber o sinal da produção da leptina e ele avisa você, amigão, para de comer aí, que os seus níveis de leptina estão muito altos. Aí você para, não tem como comer mais, não cabe mais comida, tá entalada a comida aqui, é sinal que você já está saciado. O que acontece? Qual que é o problema da leptina? Quando você come mais uma vez, gente, a gente tem que voltar lá atrás, come alimentos processados, açúcar, doce, refrigerante, suco de caixinha, que é uma bomba calórica, cheia de açúcar aí também, e você come muito desses alimentos, você também, a insulina muito alta, faz também um processo muito doido, que você começa a ter uma coisa chamada resistência à leptina. Isso acontece quando o seu corpo você está comendo, o teu corpo está produzindo leptina, mas o seu cérebro não consegue receber esses sinais. Olha que doideira isso, eu estou comendo e não fico cheio. É como se o teu corpo você está enviando mensagem para o seu cérebro, você está ficando ali liberando bastante leptina e o seu corpo não consegue receber, o seu cérebro não consegue receber esses sinais. Isso é um sintoma de resistência à leptina. Quer ver? Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que você sentou agora, pegou uma caixinha de bis. Quem gosta de bis? Eu comi muito bis, muito tempo atrás, eu adorava bis. Senta no sofá, assistindo televisão, pega uma caixinha de bis. Todo mundo sabe que é uma caixinha de bis, né? Que é bom demais. Você consegue comer uma só? Duvido. O que acontece? Você abre uma caixinha e vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quando você olha, já acabou a caixa. Você comeu uma caixinha de bis e você não ficou saciado. Ou seja, o teu cérebro não recebeu o estímulo que você estava saciado. Mas que você comeu uma caixa de bis, como assim? O fato daqueles alimentos serem alimentos muito processados, açúcar, gordura trans, enfim, só carboidrato ruim ali. Então, quando você come aquilo, então você não recebe essa informação. Então, você não fica saciado. O teu cérebro não manda a informação para você falar, meu irmão, para de comer. Agora, eu vou te dar um exemplo. Imagina você sentou na mesa e pegou um pedaço de bife. Olha lá, vou pegar aí um bife, 100 gramas de carne, e você comeu. Quando você come 100 gramas de carne, o que acontece com você? Você já, opa, tô saciado. Você não fica com fome. Na hora, você já fica cheio. Já parou, não cabe mais nada. Por quê? Porque a carne é um alimento, né,
natural, o teu corpo consegue identificar que tipo de alimento é aquele. Então aquilo é natural, o teu corpo sabe o que é isso. Então ele recebe naturalmente ali o sinal, ele consegue identificar aquele sinal e fala, opa, chegou a proteína. Aí ele faz o quê? Libera ali, o teu cérebro fala para você parar de comer. Então você entende que não é o que, a quantidade de comida que você está comendo, você pode comer muita comida. Mas se você comer comidas certas, comidas nutritivas, o seu corpo vai deixar você saciado. E vai ser só um processo de você conseguir espaçar um pouco mais as refeições. Tio Edson, não quero fazer jejum. Beleza, só o fato de você comer do jeito certo, vai ser natural você ficar 3, 4, 5 horas sem se alimentar. Porque quando você come alimentos nobres, o processo de espaçamento vai ser natural, porque não cabe mais comida em você. Então a leptina é fundamental para isso. E terceiro e último hormônio aqui, que vai fazer você emagrecer, vai fazer você perder barriga, que você tem que ter muito cuidado com ele. Ele é muito ignorado, principalmente para quem tem mais de 40 anos. Poucas pessoas cuidam desse hormônio. Ele é extremamente importante. Eu poderia ficar aqui 1 hora só falando desse hormônio, mas vou falar aqui 2 pontos que o cortisol, o excesso de cortisol produzido no seu corpo, ele está bloqueando o seu emagrecimento. Você está ferrando o seu emagrecimento, está fazendo o teu corpo acumular muita gordura, principalmente gordura na barriga, pela quantidade de cortisol, tá? Então, para quem não sabe, o cortisol é aquele hormônio que você fica ligadão, que você fica em estado de vigília, né? Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo aqui, para você entender que momento que você fica em estado de vigília, que momento que você sente cortisol no seu corpo, quer ver? Já aconteceu com você, de você estar andando na rua, eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, vira e mexe acontece isso, tá? De você estar andando na rua e alguém gritar, 100 metros de distância, gritar assim, opa, ó o ladrão, ó o ladrão! Você não está vendo nada, você olha e fala, gente, o que está acontecendo? Mas só o fato de você escutar, olha o ladrão, cuidado! O que acontece com o teu corpo? Ele faz uma descarga violenta de cortisol, porque o estresse que você recebeu, ele precisa deixar você em estado de vigília. Como que você fica? Quando alguém escuta ladrão, ladrão, você já fica assim, ó, os olhos começam a ficar assim, teu coração começa a bater, você começa a ficar agitado, a frequência cardíaca aumenta, a temperatura do seu corpo também aumenta. Não é assim que acontece? E o ladrão tá lá, sei lá, 100 metros de distância, não tá nem te vendo, mas você já fica em estado de alerta. Agora acontece. Não aconteceu nada, você foi para sua casa, o ladrão foi preso, mas você ficou com aquele cortisol alto o tempo todo ali. Até aquilo abaixar de fato, você teve que fazer o quê? Agora imagina quantas vezes você recebe cargas de estresse no seu dia a dia. O teu corpo muitas vezes ele não consegue identificar se é um ladrão de fato, se é realmente um perigo, né? Ou se é de repente um cheque sem fundo que voltou. Ou o teu patrão que mandou uma mensagem para você que você ficou puto, recebeu um e-mail ou alguma coisa, um cartão de crédito está caindo na tua conta e você não tem dinheiro para pagar. Ou o filho, ou isso, ou estresse, ou a briga com o casal. Então tudo isso gera estresse no seu metabolismo. Toda vez que gera um estresse no seu metabolismo, o seu corpo não sabe qual é a diferença de você fugir de um cachorro ou de você fugir de um ladrão ou um cartão de crédito que está para chegar e você não tem dinheiro para pagar. Isso tudo gera estresse. Se gera estresse, sobe o cortisol. Se sobe o cortisol, você está ferrado. O cortisol é bacana, é benéfico até a página 3. Então o que acontece? Quando você está com cortisol muito alto, tem várias, ele pode te prejudicar de várias formas. Vou te dar 2 aqui. 2 não, 3. Primeiro, ele acumula muita gordura na sua barriga. Se você é um cara muito estressado, muito pilhado, você é mãe também, estressada pra caramba, o tempo todo você vai acumular muita gordura na sua barriga. Gordura abdominal. Outra coisa que acontece quando você tá bem, tem um cortisol muito alto, você tem dificuldade para dormir. Então você recebeu cargas o dia todo, recebendo produção de cortisol o dia todo. A hora que você acorda, já acorda pilhadão, já discutindo com as pessoas, não faz um agradecimento, não faz uma meditação, não faz uma respiração consciente, não faz nada para amenizar isso. Quando chegar à noite, teus níveis de cortisol estão muito altos.
Eles vão prejudicar o teu sono e você não vai conseguir dormir. E se você conseguir dormir, o que vai acontecer? Você vai ter aquele sono superficial, aquele sono fraquinho, vai acordar de madrugada, vai dormir pouco, vai acordar muito cedo, vai ter dificuldade para dormir. Então, quando acontece isso, você engorda, você perde massa muscular, o metabolismo fica lento, desacelera, aí você não sabe por que você está ganhando barriga e não consegue perder. Vamos ajustar isso. Então, todo dia aqui no Instagram eu falo como você consegue melhorar, gerenciar esse estresse. O que é gerenciar o estresse? É cuidar desse estresse. Então, você tem que colocar alguns recursos durante o seu dia, justamente para você amenizar um pouco esse estrago. Aí você chega à noite mais tranquilo. O que eu estou fazendo aqui agora? Ó? Já estou me preparando, abaixando meu cortisol. Tive um dia cheio pra caramba. Trabalhei pra caramba hoje. Tô agitado pra caramba. O que eu tô fazendo? Chazinho de erva cidreira. Ó, maravilhoso. Quanto custa um chá? Barato. Tomando aqui, isso aqui é o quê? Calmante. Isso aqui tem efeitos de trazer uma tranquilidade pro nosso metabolismo. Então já tô abaixando meu cortisol. O que você pode fazer? Uma respiração consciente, meditação, enfim, tem vários recursos que eu falo todos os dias aqui. E o segundo ponto, pra gente fechar aqui, que o cortisol vai te arrebentar todo, fazer você ter muita gordura na barriga, é que o cortisol aumenta, o cortisol alto, ele aumenta o apetite. Então, quando você está muito estressado, fala pra mim aqui, gente, seja sincero, vou até ligar os comentários aqui, ó. Você come pouco ou você come muito quando você está estressado? Escreve pra mim aqui nos comentários. Quando você está estressado, brigou com o chefe, brigou com o marido, brigou, sei lá, alguma discussão, você come pouco ou você come muito? Fala pra mim aqui, quando você está muito estressado. Você dá vontade de comer? Escreve nos comentários aqui, pra gente fechar com chave de ouro. Quando você tá com um estresse muito alto, ó, a Tati, ó, muito. Ó, o Fagner, muito. Ó, Ângela, muito. Adriana, muito. Thaís, muito. Fagner Coelho, como demais. Pouco, Rodrigo, ó, que bom, Rodrigo. Como muito, muito. Então, vocês estão entendendo? E tem mais um agravante aqui. É isso aí, ó. E tem mais um agravante aqui. Quando você come, quando você tá com cortisol muito alto e tá muito estressado devido a esse cortisol, você come muito do quê? Duvido que é uma salada bonitona, um bife, um frango, sabe? Legumes. Duvido você comer isso. Quando você tá muito estressado, você não quer saber. Você vai cair para dentro do doce, que eu sei. Vai atacar a geladeira. Vai ser desesperada abrindo os armários, pegando aquela bolacha, aquele chocolate que tá guardado lá não sei quanto tempo. Você não vai perdoar, é doce pra dentro. Por que doce pra dentro? Porque o doce, ele libera dopamina, a dopamina traz aquela sensação de tranquilidade, de bem-estar. Então você come aquele doce pra abafar o teu cortisol. Mas o problema é que você come o doce e você engorda, porque o doce tá cheio de calorias. Então o grande problema é isso. Então o que você tem que fazer agora depois dos 40 anos? Vocês perceberam que é diferente depois dos 40 anos? É diferente a parada. Quando você é jovem, tem 20 e poucos anos, gente, eu tô nessa jornada há muito tempo. Eu tenho vários alunos de várias idades e eu vejo todo o progresso de um cara. O cara tem 20 e poucos anos, dorme mal pra caramba, fica na balada, se alimenta só com alimentos ruins. O cara treina e já tem resultado. Quem é novinho, basta dar um treininho, já perdeu a barriga, definiu, ganhou massa muscular, e você vai olhar o que ele faz, ele só está treinando. Só treino para quem é jovem já dá resultado. Agora vai você, agora, aos 46 anos, na minha idade agora, aos 50 anos, que é a minha turma aqui, minha comunidade, vai você só treinar, ver se dá resultado. Duvido você ter resultado só com treino. Pode ter um resultado um pouquinho, lá, primeiro mês, segundo mês, depois já era. Teu corpo não consegue ter mais resultado. Virou uma chave no seu metabolismo aí. Então o que você precisa fazer é cuidar, é reprogramar o seu metabolismo aí, fazer ele trabalhar para você. Como trabalhar para você? Cuidando desses hormônios. Eu te dei aqui 3 dicas aqui. Show de bola para vocês?